Preciso educar meu filho de 3 anos de idade. Eu já passei por isso com a minha filha, que hoje tem 19. São as pessoas que mais amamos no mundo, nossos filhos, e mesmo assim, uma boa educação envolve impor limites, ser duro eventualmente, quiçá subir o tom, colocar de castigo ou, para os mais antigos e clássicos, dar umas palmadas e beliscões que não matam ninguém. Fazemos isso por amor e queremos em troca o respeito deles. Claro que em certa etapa do processo, algum grau de medo talvez seja necessário. O meu moleque com 3 aninhos ainda não compreende bem a diferença e de vez em quando em situações extremas, onde até a vida dele pode correr perigo, pode ser útil eu incutir certo medo nele, para que um olhar mais severo já seja suficiente para evitar o pior. Educar é uma arte, não é uma ciência exata, não tem um manual certo. Mas eu uso essa introdução aqui para fazer uma distinção entre respeito e medo. Um bom chefe, por exemplo, que se destacou por méritos individuais, costuma exercer uma liderança natural nos seus subalternos. O chefe pode até lançar mão do medo ocasionalmente, mas a chefia eficiente vai precisar contar com respeito da equipe. E respeito se conquista, não se obtém por decreto, pela posição que ocupa apenas. Toda essa digressão foi para chegar na política brasileira. A analogia com uma família não presta muito, pois somente uma alma muito servil compararia autoridades de Estado com um pai, colocando-se como um filho. Não obstante, reparem que o uso do medo só tem utilidade bem no começo da educação, quando estamos falando de filhos pequenos. Ou seja, a autoridade que governa pelo medo está tratando o cidadão como uma criancinha pequena e incapaz. É o que faz, porém, todo regime totalitário. Encara o povo como súdito, mentecapto, necessitando assim de uma tutela absoluta obtida por meio da disseminação do medo. E não é preciso castigar todos. Basta alguns bons exemplos. Um vizinho retirado da sua casa no meio da madrugada, talvez por ter dado uma opinião errada, basta. Os outros, apavorados e com medo de ter o mesmo destino, serão mais obedientes dali para frente. Autoridades de Estado não são nossos pais, certamente, e tampouco nossos chefes. A bem da verdade é o contrário. São servidores públicos, já que numa democracia o poder emana do povo. É preciso ter leis claras e objetivas e válidas igualmente para todos, para se viver num ambiente republicano de liberdade. Os cidadãos, então, vão obedecer às leis, não os homens, os poderosos. Assim, ao menos, deveria ser. A pergunta que eu coloco, de quem você tem medo, serve para colocar em xeque o regime democrático. Afinal, numa democracia, não deveríamos ter medo de alguém, apenas das leis. Quando não se está cometendo atos ilegais, não deveria ter o que temer, portanto. É por isso que em países mais avançados e democráticos, como aqui nos Estados Unidos, qualquer um pode tecer as mais duras críticas ao presidente, seguro de que nada lhe acontecerá como retaliação. Ronald Reagan gostava de contar piadas de russos para expor as gritantes diferenças entre os dois países, os dois sistemas. Numa delas, o russo escutava um americano lhe dizer que podia ir a qualquer momento à Casa Branca, bater na mesa no Salão Oval e gritar com o presidente que ele é péssimo. O russo, sem titubear, disse que não fica nada surpreso com isso e que também pode fazer o mesmo, para espanto do americano, que cobrou então uma explicação. Você pode fazer o mesmo? Sim, disse o russo. Eu posso ir a qualquer momento até a Casa Branca, bater a mesa e gritar com o seu presidente. Brincadeiras à parte, todos sabemos que a mais singela crítica ao regime soviético era passível de punição severa. E dependendo do tom, do teor, o Gulag, o campo de concentração, era o destino. Daí a importância dessa pergunta. De quem você tem medo? Se você teme criticar o presidente, então talvez não viva numa democracia verdadeira. No Brasil, como fica evidente para quem observa, ninguém tem medo do presidente. Ele é xingado de tudo o tempo todo, por qualquer um. Jornalistas desejam sua morte nos jornais. Artistas chegam quase ao orgasmo
ao se imaginar esfregando o rosto de Bolsonaro num asfalto quente. E uma réplica da sua cabeça pode ser usada numa pelada de futebol sem qualquer consequência. A julgar pelo presidente, portanto, vivemos sim numa democracia, mas calma. O presidente não é a única autoridade de Estado. E quando pensamos em outras figuras com poder, a coisa muda. Basta pensar nos ministros do Supremo, por exemplo. Se eles podem rasgar ao meio a Constituição, da qual deveriam ser os guardiões, abrir inquéritos ilegais, perseguir jornalistas e até mesmo prender um deputado pelo crime de opinião, então é porque desfrutam de um poder abusivo e arbitrário e, com base nisso, espalham o medo. Chefes de redação nos jornais chegam a pedir aos seus comentaristas para evitarem críticas ácidas, duras aos ministros, pois sabem onde a porca torce o rabo, no fundo. Comentaristas mais enfáticos no tom contra a postura desse Supremo temem ser enquadrados em qualquer entulho da ditadura que algum ministro ali resolva puxar da cartola só para calar os críticos. É um ambiente de medo. Até porque respeito por esses ministros praticamente ninguém tem. E com bons motivos. Liderança natural eles não exercem, já que a maioria foi indicada por uma quadrilha criminosa e passou na sabatina de um Senado comprado por essa mesma quadrilha. O notório saber jurídico, a reputação ilibada faltam à imensa maioria ali. Eles não têm como exigir respeito, portanto, só obediência por meio do medo. E eu confesso, sem qualquer problema aqui, eu sou um dos que tem certo medo. Mas o meu espírito é livre. E eu acompanho Aristóteles quando ele diz que coragem é a primeira das virtudes. Não podemos nos intimidar ou nos curvar diante de poderosos que ignoram as leis máximas que deveriam proteger. Todo poder emana do povo. Numa democracia deveríamos respeitar as leis e os seus guardiões. É numa tirania que temos medo dos poderosos. E você? De quem tem medo?